Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de setembro, nós estamos trabalhando o livro No Limiar do Espírito, de Herculano Pires, e hoje teremos a nossa querida Cibele falando sobre Nos Mundos Habitados. Com certeza, a Belle nos trará belas reflexões, mas antes de passarmos a palavra para ela, como de costume, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração planetária, contribuindo para um mundo melhor, contribuindo para a paz e a harmonia em todo o planeta. Vamos fazer uma visualização de luz, vamos colocar as nossas palmas das mãos entreabertas e dentro desse pequeno espaço, vamos trazer o nosso planeta miniaturizado, vamos deixá-lo aqui nos seus movimentos de rotação e translação entre as nossas mãos e recebendo das nossas mãos intensa chuva de luz violeta, o sétimo raio, o raio da transmutação, da transformação do mal em bem, das negatividades em positividades, pedindo a proteção do arcanjo Ezequiel para esse nosso momento, e do mestre ascensionado São Germain, com sua chama violeta e seu raio violeta, possam inundar o nosso planeta de positividade, de paz, de harmonia, de luz, eliminando guerras, violências, tragédias pessoais e coletivas, fazendo-nos perceber que somos um ser coletivo. A humanidade é um ser coletivo. Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos amar o nosso próximo, assim como nos amamos, como nos recomendou Jesus. E amando a Deus sobre todas as coisas, pedimos a Ele, Pai de misericórdia, que tenha piedade do nosso planeta, que a Terra seja plenamente envolvida nas energias de transformação e transmutação do raio da chama violeta, transbordando paz, amor, harmonia, compaixão, empatia com o sofrimento alheio. E assim estaremos contribuindo com o Mestre Jesus, governador do planeta Terra, e Nossa Mãe Maria Santíssima, que nos cobre a todos com seu manto sagrado. Que as tuas bênçãos de paz e luz sejam conosco e com todo o planeta Terra, em especial sobre o nosso Brasil, agora e sempre. Que assim seja, que assim seja. Belle, a palavra é sua. Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso encontro virtual, nosso bate-papo, né, para aprender um pouquinho, né, sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre a doutrina espírita, né? Então, esse mês de setembro, que é um mês muito bonito, que é o mês das flores, a chegada da primavera, que particularmente é uma estação que eu amo, inclusive trouxe aqui algumas plantinhas, algumas flores para alegrar um pouco o nosso bate-papo de hoje, né? Então, em homenagem à primavera, eu trouxe essas plantinhas aqui para a gente, para nos acompanhar, né, na nossa conversa. E hoje, amigos, o nosso bate-papo vai ser baseado em um capítulo do livro de José Herculano Pires, que se intitula No Limiar do Amanhã. Interessante que esse livro ele foi feito baseado em algumas passagens de um programa de rádio que Herculano Pires fazia em São Paulo, que também levava esse mesmo título, né? O programa se intitulava No Limiar do Amanhã. Então, eles fizeram algumas coletâneas e de algumas perguntas, porque tem muitos temas interessantes, né? Vale a pena depois, quem tiver interessado, procurar baixar, né, o livro. E
eles fizeram a coletânea e fizeram a edição desse livro, né? E o tema que nós vamos conversar hoje é também bem interessante. Se intitula Os Mundos Habitados. Então, nós sabemos, né, que nós somos aquele planeta, né, o planeta azul, como é conhecido, o planeta Terra, que está fazendo parte, né, do cosmos, de toda uma galáxia, da Via Láctea, enfim. Então, a doutrina espírita, como também é uma doutrina científica, trabalha com a ciência, com a filosofia, não só de cunho religioso, nós sabemos que muito foi estudado, né, na época de Allan Kardec, com relação a essa questão, né? Porém, vamos nos ater mais sobre esse capítulo do livro de Herculano, onde foram feitas duas perguntas, né, por pessoas que estavam assistindo o programa e fizeram perguntas relacionadas a esse tema, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: ouvi falar que o Espiritismo traçou uma escala dos mundos. Isso é verdade? E como está? E como é essa escala? Então, Herculano responde da seguinte maneira: que existe realmente uma escala dos mundos, mas não no sentido absoluto, não como um sistema rígido. Kardec, como sabemos, era um homem de ciência e sabia tratar desses problemas com a flexibilidade necessária para não transformar certas afirmações ou tentativas de esclarecer, né, o assunto de forma dogmática. Então, assim, realmente foi um cuidado que Kardec sempre teve, porque ele nunca batia o martelo. Isso é a verdade absoluta. Ele recebia as informações através dos contatos com os espíritos, né, evoluídos de escola, que se propuseram a orientá-lo nessa codificação, né, e Kardec tinha muito cuidado, muita cautela, principalmente por ser um cientista. Ele sabia que tem que se ter muito cuidado com as palavras, por conta das interpretações, né? Então, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 3, que se intitula Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né? Vou pegar aqui o livro para ficar mais perto, mais fácil. Então, no capítulo 3, no item 3, existem a classificação que foi dada por Kardec com relação a, assim, de forma didática, ficar mais fácil para entender como é que se classifica os mundos, não só no olhar físico, material, mas também da questão energética, né, da evolução, né, dos espíritos, dos seres que habitam esses determinados planetas, né? Então, Kardec resolveu colocar aqui, como um resumo de todos os estudos que ele fez, com uma classificação da seguinte forma, né? Os mundos primitivos, né, que são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações humanas, né? É um mundo, como nós sabemos, inclusive o próprio planeta Terra mostra isso quando a gente vai estudar, que ele começou, não havia muita vida, né, de animais, de plantas, eram muitos gases que foram se juntando, se formando. Isso durou centenas de milhares de anos, né, para ir se aprimorando, para formar o globo terrestre que hoje nós habitamos, né? Então, houve todo um processo de evolução. Primeiro com os minerais, depois os vegetais e, bem recentemente, né, a escala hominal, que somos, né, que estamos fazendo parte hoje como espíritos encarnados. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala essa classificação. E aqui, Herculano, ele deixa muito claro isso, né, que Kardec, ele foi fazendo esse trabalho de estudo
as consultas com os espíritos, né, que estavam ali com o propósito de orientá-lo, e procurou estabelecer assim uma ideia, uma sugestão referente às diferentes espécies de mundos que existem, né? E criou a escala dos mundos da seguinte maneira, né? Seguindo o Evangelho também, que depois ele publicou. Então, mundos primitivos estão em estado de provação. Isso nos vem da própria sugestão da história da Terra, né, que começou de uma forma bem primitiva e foi evoluindo até o surgimento do homem. Sendo assim, a própria Terra nos oferece uma ideia bem positiva e bem clara do que são as várias formas de mundo. Os mundos primitivos são aqueles em que estão ainda em desenvolvimento, onde a vida começa a surgir e a se desenvolver. Também, não só da forma material, mas também com relação aos espíritos que estão ligados, né, nessa energia desses determinados planetas, né? Então, espíritos mais embrutecidos, mais atrasados, eles estão ainda ligados a esse tipo de planeta. Os outros, seguindo, né, a sequência da classificação de Kardec, são os mundos de prova e de expiação. Esses mundos em que vem se desenvolvendo já um pouquinho mais, né, adiantado a evolução, onde já existem vida, mineral, animal, né, as civilizações, como é o caso do nosso planeta, o estágio que estamos hoje, né, vivenciando. Como o próprio nome indica, nesses mundos o homem está sendo provado pelas dificuldades terrenas, passando pelas expiações, as dificuldades, as atrocidades também, devido ao mau uso do livre-arbítrio, né, como medida como consequência de vidas anteriores. Então, é o estágio que nós estamos vivenciando hoje. Seguindo, vem o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós estamos muito, assim, ouvindo com muita frequência, né, que o planeta Terra está nesse processo de turbulência para sair de provas e expiações para um patamar melhor de mundo de regeneração. Nós não podemos, não temos, acredito eu, a capacidade de ter noção de quanto tempo isso pode durar, quantos milênios, centenas de milênios, isso pode acontecer ou não. A literatura espírita tem nos mostrado, né, tem inclusive algumas datas, né, que vai começar a transição planetária em tal década, e a gente fica assim um pouco, né, procurando entender. Mas eu acredito que a gente ainda está muito aquém de capacidade para entender quando isso vai acontecer. Sabemos sim que é um processo extremamente lento, porque a evolução moral dos espíritos que habitam em coletividade no planeta demanda muito, muito tempo. Porque sabemos que estamos aqui com uma miscelânea de espíritos em vários graus de desenvolvimento espiritual, né, de evolução espiritual. Então, uns estão bem atrasados, outros mais evoluídos, que retornam para ajudar, outros estão ainda naquele cai e levanta, tentando se melhorar, e é muita dificuldade, né, enfrentada. Então, acredito eu que isso demora muito, muito tempo. Então, determinar datas eu acho um pouco precipitado, na minha opinião, porque isso cria expectativa, né, nos espíritos hoje encarnados que estudam a doutrina espírita, cria uma certa expectativa. O tal em 2050, 2070 já vai estar mudando já está em transição, entrando. Então, eu acho que ainda não temos essa capacidade de entendimento suficiente para entender. Mas isso não importa tanto. O que importa é que nós estejamos fazendo nossa parte, procurando fazer o nosso melhor,
pensando no nosso planeta como um todo, nas próximas gerações que vão estar vindo, né? Deixar um planeta mais sustentável, menos poluído, né? E principalmente energeticamente falando, com uma psicosfera melhor. Então, nosso objetivo é esse. E os mundos de regeneração, que é o que nós pretendemos, né, em algum momento, e com certeza iremos chegar lá, são mundos onde a humanidade se liberta dessas expiações, desses processos, né, de enfrentar provas difíceis, porque já adquiriu um grau evolutivo que lhe permite libertar-se daquilo que popularmente se conhece como pagamento das dívidas do passado. Então, vai chegar um dia em que nós já estaremos num patamar mais evoluído, estaremos, com a permissão divina do nosso Pai Criador, migrando para outros planetas de uma energia melhor. Seguindo os mundos de regeneração, Kardec classifica os mundos felizes, né? Esses mundos são onde a humanidade, já regenerada, está em condições morais que lhe permitem viver uma vida divina, que podemos considerar semelhante à vida dos deuses. Aqui a gente abre um parêntese para falar um pouco sobre isso, porque nós sabemos que não existe essa vida no paraíso, de ficar lá só, o espírito não fica assim, digamos, parado, usufruindo só, vivendo felicidades, né? Isso significa, quando ele diz aqui a vida dos deuses, é uma condição de natureza etérea, da matéria mais estratificada do que do nosso planeta. O homem vive uma vida paradisíaca no sentido de não ter os sofrimentos, as dores. Não é ficar lá, como muito se propagou, né? Em algumas religiões, que quem é bonzinho morre e vai ficar no paraíso, né? Só ali na água, na sombra e água fresca, né? Vivendo só coisas boas. Não, o espírito está evoluindo para a luz. Então, o fato de não estar passando mais pelas dores e sofrimentos, das provações e das dificuldades, não significa que ele vai ficar parado também só usufruindo de coisas boas. Ele vai continuar assim, trabalhando, muitas vezes retorna a planetas, né, até mais atrasados, como missionários, e continua fazendo o trabalho, né, porque não existe lógica do espírito evoluir para ficar parado só, né, digamos assim, curtindo a sombra e a água fresca. Então é nesse sentido aqui que ele fala de mundos felizes. E os mundos celestes ou divinos, Herculano diz aqui, respondendo, né, a essa pessoa que perguntou, considerado pelo Espiritismo como os mundos superiores. Esses são os mundos habitados pelos espíritos puros, como o Espírito de Jesus, né, e outros tantos que a gente, né, não temos conhecimento. Mas a proposta é essa, é evoluir para que a gente tenha a possibilidade de crescer e nos tornarmos cada vez mais puros espiritualmente falando. Uma prova interessante que eu acho com relação à questão dos mundos, né? Os mundos habitados, nós aqui na Terra, como ele muito bem colocou, nós temos muitas provas sobre isso, né? Quem estuda, né, toda essa parte da formação do planeta Terra a ciência já mostra muitas coisas. E também temos uma coisa interessante que eu acho, algumas civilizações do passado, como as civilizações do Egito, né, a civilização egípcia, os incas, os maias aqui na América do Sul, como explicar que naquela época onde não existia tecnologia, não existia esses recursos modernos que temos hoje, como podem civilizações tão antigas terem construído monumentos fantásticos como as pirâmides do Egito, né? Existem livros, inclusive, publicados
que existe a teoria que espíritos extraterrestres vieram ao planeta Terra e fizeram, né, deixaram um legado aqui, que nada é por acaso, tipo assim, para deixar como testemunho que existe vida, né, existe vida mais evoluída, né, do planeta, em outros planetas. Então, tem alguns livros que estudam e falam, relatam sobre como foi tão fantástica aquelas construções, né? Aqui na América do Sul, no Peru, existem, né, pássaros no chão, assim, o formato de pássaros que foram, olhando do alto, passando de avião, dá para ver o formato de uma ave. Então, assim, como aquilo foi construído naquela época, de tão parcos recursos. Então, a gente parando para pensar de uma forma racional, a gente não fica muito difícil de entender que existe realmente vidas e espíritos mais evoluídos, né? Mas o ser humano, na sua vaidade extrema, acha que ele é o top, o suprassumo da inteligência. Mas, assim, algumas coisas nos mostram, estudando, se a gente parar mesmo para estudar a fundo esses fenômenos, nós vamos ver, né? Então, a civilização egípcia mesmo é um grande exemplo disso, né? Então, assim, o Espiritismo, com relação a esse ponto, ele fala sobre, de uma forma muito clara, acredito eu, que os mundos são habitados, né? Não sempre da forma humana, né, como estamos hoje, mas a energia, né, os fluidos mais leves, então existem milhões de formas da vida se apresentar, né, em outros planetas. Então, a posição do Espiritismo a respeito do assunto, né, pelas muitas manifestações científicas que têm surgido, sido divulgadas, inclusive, a respeito de pesquisas sobre tudo isso, a concepção espírita está de pleno acordo com a era cósmica que estamos vivendo. Sim, por quê? Porque somos parte do cosmos, né? Do cosmos criado pelo nosso Pai Criador, né? Essa energia sublime, né? Então, acredito que Kardec fez essa classificação de uma forma mais didática para facilitar o entendimento, né? E que até hoje nos ajuda, nos auxilia. Bom, nesse texto temos a segunda pergunta, que diz o seguinte: Camille Flammarion foi espírita. Disseram-me mesmo que ele foi um médio de Allan Kardec, o que eu duvido. Foi ele quem deu a Kardec a ideia de que existem outros mundos habitados? Bom, então, nessa pergunta aqui, eu vou abrir um outro parêntese. Eu tenho esse livro aqui, A Vida numa Colônia Espiritual, que é muito interessante, gosto muito. É uma coisa que me deixa, me desperta a minha curiosidade com relação a como é a vida após a passagem, né, daqui pela Terra, pela nossa encarnação. E aí eu fui nesse livro e fui dar uma pesquisada, e aqui fala um pouco sobre o Camille Flammarion. Para quem não conhece, o nome dele é Nicolas Camille Flammarion. Nasceu na França, né, em 1842 e foi um astrônomo notável. Iluminou com as suas luzes a filosofia científica do século passado. Então, Camille Flammarion, né, no caso Nicolas, ele era de uma família muito carente financeiramente, mas desde cedo ele se aprofundou nos estudos da astronomia, pesquisando todos os trabalhos científicos da sua época. E aos 16 anos de idade, ele publicou o seu primeiro livro, O Mundo Antes da Aparição do Mundo.
Então, amigos, a gente já começa daí a ver que a espiritualidade já vem organizando, né, nas reencarnações, naquela época do século onde viveu o Allan Kardec, para que tudo conspirasse para que desse tudo certo nas publicações e na codificação. Então, Camille Flammarion foi um filósofo e principalmente um astrônomo que trabalhava no Observatório de Paris e foi desde cedo um pesquisador, né, sobre esse assunto. Depois ele publicou um livro chamado Pluralidade dos Mundos Habitados. Sempre foi muito evoluído em relação aos homens da sua época, né, de seu tempo, e ele, em certo momento da vida, ele conheceu Allan Kardec. As suas obras, de modo geral, giram em torno do postulado espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados. Escreveu os livros Os Mundos Imaginários e os Mundos Reais, As Maravilhas Celestes e Deus na Natureza. Então, ele procurou fazer com que a astronomia pudesse ficar de uma forma mais acessível e que esse tema, olha quanto tempo, né, que já vem sendo trabalhado, para que aos poucos a humanidade fosse entendendo. Porque se naquela época falasse, tem vida em outros planetas, era capaz até do indivíduo ser preso, apedrejado, sei lá, né? Tido como um louco, lunático. Então, a evolução, ela vem gradativa aos poucos, preparando a mente, né, dos homens para ir aceitando as verdades divinas. Porque de uma vez só não temos essa capacidade. Então, Camille Flammarion, ele foi, reencarnou e já veio fazendo esse trabalho, até que ele encontra Allan Kardec e se torna amigo pessoal dele, tornando-se companheiro dedicado do codificador, a quem denominou com muita propriedade de o bom senso encarnado. Era como ele chamava, né, Allan Kardec. Camille Flammarion foi o orador escolhido para dizer as últimas palavras a Kardec em seu sepultamento. Então, gente, isso foi um breve histórico para que a gente pudesse entender, né, que Camille Flammarion, ele já veio, né, com esse objetivo. Então, não foi ele quem deu a Kardec essa ideia de que existem mundos habitados. Não, ele veio fortalecer, ajudar, né, nesse trabalho. Foram os espíritos, nas suas comunicações com Kardec, que explicaram a existência dos mundos habitados no universo. Né? Ou, no caso aqui, o ouvinte duvida do Flammarion, que o Flammarion tenha sido médio de Kardec. É tão conhecido o problema de Flammarion nas suas relações com o espiritismo. Ele realmente aceitou a teoria da pluralidade dos mundos habitados e escreveu livros sobre isso. Trabalhou com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como médium de psicografia. Então, aqui ele adianta que o capítulo de A Gênese, do livro, né, A Gênese, de Kardec, intitulado Uranografia Geral, foi recebido com a psicografia por Flammarion. E nesse capítulo, ele recebe essas informações do espírito Galileu Galilei sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, meus irmãos, a gente assim tem, né, todas as provas, o embasamento, né, digamos assim, nos estudos, nas pesquisas científicas, e a espiritualidade, com sua imensa sabedoria e generosidade, está trabalhando há séculos, né, ou centenas de séculos, para que a mente humana, hoje, como estamos nesse estágio, né, de homens encarnados e estudiosos da doutrina espírita, que é o que nós tentamos fazer aqui, estudar. Cada semana a gente estuda um pouquinho, um capítulo de um livro, de outro, para que a gente consiga adquirir esses conhecimentos e evoluir.
assim como o planeta evolui fisicamente, energeticamente, nós precisamos ajudá-lo a evoluir moralmente. E isso através de quê? Como é que se dá? Através dos estudos. E principalmente colocando em prática tudo que a gente aprende. Então, eu espero que hoje a aula tenha sido muito proveitosa. Qualquer dúvida, vamos sempre recorrer ao Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e as obras da codificação de Kardec. Então, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, e que o nosso Mestre Jesus continue a nos amparar, a nos guiar no caminho certo. Que a gente possa sempre agradecer, ter o olhar de agradecimento pela bênção da vida, pela oportunidade que estamos aqui nesse planeta, que muitas vezes a gente pensa que está péssimo, que está tudo muito ruim, mas não é bem assim, muito pelo contrário. Nós devemos ter um olhar positivo, olhar as belezas da vida, da natureza, que Deus nos presenteia a todo momento e a todo instante. Que fiquem em paz e que estejamos sempre envolvidos na luz do Mestre Jesus. Bom, obrigada, Belle, pelas belas reflexões. Agora vamos ver o que nos cabe, né? Fazer o nosso dever de casa e seguir adiante na certeza de que sairemos desta encarnação melhores do que aqui chegamos. Para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, como eu costumo chamar, peço que para lá se dirijam, lugar onde temos mais paz, mais tranquilidade, menos possibilidades de interrupções no nosso momento com Deus, com os espíritos do bem que nos cercam, com os nossos anjos guardiões. Então vamos fazer o nosso exercício respiratório para favorecer ainda mais a nossa conexão com o divino, com esses amigos queridos que já se encontram nos nossos lares, onde estivermos, limpando a psicosfera do nosso espaço, do nosso ambiente, dos nossos campos, de forma que possamos receber abundantemente as bênçãos divinas que nos serão derramadas. E vamos agora inspirar profundamente, mentalizando essas bênçãos divinas que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre nós. Podemos mentalizar as bênçãos que achamos que mais necessitamos. Vamos deixar que elas nos penetrem abundantemente. Vamos retê-las dentro de nós. E ao expirar, expulsemos o que não nos faz bem, o que não queremos mais. Mais uma vez, inspiremos paz, luz, harmonia, as curas que almejamos. Retenhamos essas coisas boas dentro de nós. E expiremos o que não queremos mais, o que já sabemos que não nos faz bem e precisamos eliminar. E uma última vez, inspiremos profundamente. Retenhamos com calma, com fé, na certeza de que estamos sendo curados. E expiremos pelas narinas, com tranquilidade. Essa mesma paz, essas mesmas bênçãos que internalizamos, vamos fazê-la retornar ao nosso ambiente, para que possam contaminar positivamente, contagiar, não contaminar, contagiar positivamente todos que aqui estão conosco. Muita paz, muita luz. Então agora conversemos com os nossos atendentes fraternos. Podemos humildemente pedir a eles que nos atendam nos nossos desejos de cura, de paz, de harmonia, de forças para os enfrentamentos. E eles, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, derramam sobre nós exatamente o que necessitamos para que essas curas se processem, para que o nosso bem-estar, a nossa saúde retorne, a nossa paz, a nossa harmonia seja sempre presente em nossas vidas. Então, nessa certeza do amparo divino, desses amigos queridos que estão apostos para retirar de nós toda e qualquer negatividade que porventura tenhamos adquirido esteja sobre nós.
limpando os nossos campos e derramando bênçãos de paz, luz, harmonia e todas as demais bênçãos que desejamos e que forem pertinentes. Enquanto eles trabalham no nosso campo vibracional, vamos aproveitar e vamos fazer nós também uma visualização da chama violeta, aquela chama que transmuta todas as negatividades em nós, transformando os sentimentos negativos em sentimentos de paz, de amor, transformando trevas em luz, desarmonia, desentendimento em paz, em boa convivência, em fraternidade, amorosidade e empatia. Então vamos mentalizar acima das nossas cabeças um intenso chuveiro de luz violeta. Vamos invocar a presença do nosso querido irmão, Mestre Ascensionado Saint Germain, derramando abundantemente sobre nós sua chama violeta, sétimo raio, transmutando e transformando tudo que em nós precisa ser transmutado e transformado, limpando cada um dos nossos 7 chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, raiz, limpando e transmutando tudo, tomando um verdadeiro banho de luz violeta. E essa luz nos acalma, nos traz paz, harmonia, alegria de viver, que saibamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver a inspiração dos amigos espirituais que estão conosco, nos ajudando a mudar as nossas energias, as nossas vibrações, e assim seremos repletos e repletas de paz, de harmonia, de amor, de compaixão. Que as tuas bênçãos de luz, meu Deus, sejam abundantes sobre nós. Energias verdadeiramente transmutadas. Somos agora plenos de paz, de amor, de harmonia, de forças para tudo que precisarmos enfrentar. E assim, agradecemos a esses nossos amigos queridos, com votos de muita paz para todos nós, cada vez mais luzes para esses nossos irmãos queridos, e que possamos encerrar assim o nosso atendimento espiritual. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme, nos ampare, nos trazendo um resto de semana de paz, de boas novas, de energias transmutadas, de amor e compaixão. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Boa noite a todos e todas. Lembramos que amanhã temos no canal Gotas de Luz, às 19 horas. No sábado nós temos a nossa reunião doutrinária presencial na sede do Estrela de Jacó, na Cidade Baixa. E no domingo, às 18 horas, encontro com o Evangelho. Que Deus seja conosco, nos abençoe e nos guarde. Amém. Muita paz.